Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bora pensar? – 2020 já é considerado como o ano da pandemia, o ano onde milhares de pessoas perderam a vida ao redor do mundo, onde empresas faliram, pessoas perderam o emprego, houve um aumento da fome, tudo por causa desse período de pandemia que estamos vivendo em escala global. É bem verdade que a pandemia não é o único grande marco de 2020, a única grande tragédia de 2020, mas é a maior. E a gente tende a lembrar de um ano pela sua maior tragédia e pelo seu maior marco. Então, por muitos anos e por gerações, muitas pessoas, quando se lembrarem do ano de 2020, irão se lembrar como o ano da pandemia. Isso me faz lembrar de um episódio na Bíblia que está no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A morte de um rei, naquela época, trazia grandes perdas para o país, para a nação. Era um acontecimento relevante, pois a morte de um rei deixava a nação à mercê dos inimigos, com um futuro incerto. Então era uma grande tragédia. E para Isaías um pouco mais, porque Uzias tinha um certo parentesco com Isaías. Então, para Isaías havia uma dor muito grande diante daquela tragédia que era a morte de seu parente. Mas Isaías não se detém à tragédia da morte de Uzias, Isaías não se detém à morte do rei, a tragédia que o país poderia enfrentar. Mas Isaías fala de algo maior que a tragédia, maior que a morte do rei, maior que tudo aquilo. Isaías fala exatamente de ter visto o Senhor. E o resto do livro de Isaías não fala da morte do rei Uzias, não se prende à tragédia, mas se prende a essa experiência de ter visto o Senhor. No ano da pandemia, o convite de Deus é para focarmos naquilo que é maior que a pandemia, naquilo que é maior que a crise, naquilo que é maior que o problema. Nós estamos tendo a oportunidade de ver ao Senhor em anos de crise e anos de adversidade. Que daqui a um tempo possamos bater no peito e dizer: no ano da pandemia eu vi o Senhor. No ano da pandemia eu vivi melhor com a minha família. No ano da pandemia eu pude consertar as coisas da minha casa. No ano da pandemia, eu pude curtir mais o meu filho, a minha filha, os meus netos, a minha esposa, o meu esposo. Enfim, no ano da pandemia, devemos focar em algo que é maior que a pandemia. As experiências que Deus tem nos levado a ter diante das circunstâncias. Então, querido, no ano da pandemia, foque em ver a glória de Deus na sua casa, na sua família. Porque no ano da pandemia pode ser também o ano onde tudo vai começar, onde as coisas vão dar o start, aquela partida, e o melhor de Deus virá sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe.